Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Daniel Silvestre, aluno do curso de Eletromecânica do IFBA Campus Irecê. Hoje eu estou aqui para iniciar esse primeiro momento do nosso primeiro podcast. Iremos falar sobre a manutenção aplicada a bicicletas. A ideia desse podcast surgiu com o desenvolvimento do projeto Pedalar. O Pedalar é um projeto que está sendo desenvolvido pelo IFBA Campus Irecê em parceria com a ABAE, a Associação Beneficente ao Ancião de Irecê. O objetivo é a produção de bicicletas que sejam capazes de proporcionar lazer às pessoas idosas, de modo que elas possam ter um momento de diversão coletivo com essas bikes. O projeto está sendo desenvolvido mais especificamente pelos cursos de Eletromecânica e de Manutenção Industrial do Instituto, com auxílio de especialistas na área de Educação Física. Falaremos como a bicicleta será construída. A bicicleta, até agora, temos a ideia de que ela possuirá 4 rodas, 2 bancos, contará também com proteção solar, um volante e terá uma adaptação para cadeiras de rodas, possibilitando a inclusão de cadeirantes. Além disso, até o momento, a ideia é que a bicicleta seja híbrida, contando com um pedal e motor elétrico. Boa tarde, meu nome é Suiane Machado, eu sou estudante do curso de Eletromecânica do IFBA Campus Irecê. Dando seguimento ao podcast, para entendermos melhor a importância da sua manutenção, iremos entrevistar Sara Hanna Alves, formada em Engenharia Metalúrgica pela UFRJ, é mestre em Inteligência Computacional na PUC Rio e começou o doutorado em Ciências da Computação. Poderia contar um pouco sobre sua trajetória até aqui? Então, eu me formei em Engenharia Metalúrgica, né, como você disse, e trabalhei em diversos segmentos da indústria, na construção civil, trabalhei na área de petróleo e gás, trabalhei como consultora de gestão, também em diferentes áreas, durante alguns anos. Depois, ali em 2016, mais ou menos, quando a crise econômica começou a se agravar bastante, a empresa onde eu trabalhava praticamente veio à falência, e aí, com a minha saída dessa empresa, eu optei por por empreender, fazer algo que eu sempre quis, que é ter o meu próprio negócio, né? Eu já vinha me juntando com outras mulheres para poder ter um ambiente mais inclusivo, para poder desenvolver a questão da mecânica de bicicleta, mas foi com um colega meu, né, que eu comecei esse projeto de logística reversa de bicicleta, onde a oficina de mecânica de bicicleta é uma parte desse projeto. Foi a primeira parte que a gente colocou em prática, né? Então, a gente faz toda a parte de mecânica de bicicleta. Estamos parados agora por conta da pandemia, claro, né? E hoje a gente está começando a fazer a parte de pintura de bicicletas, né? E aí vamos fechando o ciclo da logística total, da logística reversa total da bicicleta, né? E também nesse meio tempo, quando eu comecei a empreender, eu também comecei a fazer mestrado em inteligência computacional. E a ideia é justamente aplicar esses conhecimentos de inteligência computacional na logística reversa de bicicleta. Tanto para fazer uma logística reversa mais otimizada, quanto para poder automatizar os processos, que é o que a gente está fazendo hoje. E qual foi o maior desafio que a senhora teve como empreendedora? Olha, eu acho que o maior desafio aí é certamente entender a estrutura que a gente está, né, da sociedade, aonde que se insere a questão da manutenção. Numa sociedade onde a manutenção ela não é muito valorada,
Porque é muito mais barato, vamos dizer assim, aspas, tá? Vou usar aspas, vou explicar por que das aspas. Muito mais barato você comprar uma bicicleta, vamos dizer assim, uma bicicleta mais simples, para não dizer uma bicicleta ruim, né? Sabe? Uma bicicleta, enfim, né? Made in China, é meio ruim falar isso, né? Mas, né, uma bicicleta que é produzida em larga escala por uma grande indústria e aí consegue jogar os custos lá embaixo. Enfim, aí tem todas as questões, né, próprias de cada indústria, mas nessa sociedade onde isso é muito pouco valorado, né, onde você tem isso, né, essa, vamos dizer assim, aspas, facilidade de ter um custo muito pequeno de produção, a manutenção ela acaba sendo cada vez menos valorada, né? As pessoas preferem sempre comprar algo novo. E também com a questão da obsolescência programada cada vez mais forte, né? As coisas são feitas para durar pouco, né? E não são feitas para receberem manutenção. Em geral, né, você pega essas bicicletas normalmente mais baratas, tem muitos componentes de plástico e tal, que são coisas que você não consegue dar uma manutenção, e aí você aumenta a vida útil do produto, e aí você reduz o consumo. Né? E nessa redução de consumo, você gera também uma redução das matérias-primas que são necessárias para isso, então você tem uma redução de lixo, uma redução, enfim, você fecha o ciclo da cadeia produtiva de uma forma muito mais ambientalmente correta, né? Melhor, enfim, para a sociedade e para o planeta. Né? Então, esse é o maior desafio. Você entender que a manutenção ela é quase que improvável, né? Porque as bicicletas de hoje em dia elas são cada vez mais descartáveis, quase, né? Como grande parte dos produtos, né? São feitos para acabar, né? Uma frase que é um jargão aí, né? Então, eu acho que esse que é o maior desafio, é você mostrar para o teu consumidor, e não só para o consumidor, para a sociedade, a importância daquilo que está sendo feito, né? Que não é só você consumir alguma coisa, tem um porquê você está consumindo determinada peça, e não uma peça mais, enfim, com uma qualidade pior, de plástico, etc. Tem um porquê aquilo está sendo consumido daquela forma. Esse é o maior desafio. Afora, claro, os desafios intrínsecos de ser uma mulher dentro de uma área de mecânica, como você, Suiane, deve também enfrentar esse tipo de problema, que é realmente o preconceito pela questão de gênero, né? Não foram poucas as vezes que eu estava na minha oficina e me perguntaram onde que estava o mecânico. Eu falei, o mecânico sou eu. Esse cara sou eu. Né? E, enfim, é isso. Infelizmente, o machismo está impregnado na nossa sociedade. E essa é uma das áreas onde a gente mais recebe esse tipo de coisa, né? Não a pessoa sempre vai estranhar, nossa, você é engenheira, mas engenharia é mais uma profissão masculina. Nossa, você quer seguir esse caminho. Sempre tem esse preconceito, esse machismo. É muito triste, né? Porque a gente batalha bastante para acabar com isso, mas é um caminho árduo. Exatamente, é um caminho árduo e longo. Né? Mudança de cultura não é uma coisa que você faz do dia para a noite, demora muitos anos, décadas, né? Gerações. Sim. E agora, entrando assim nessa parte técnica do tema, vamos falar sobre a manutenção. Como a senhora já deu a introduzida, a gente sabe que as manutenções, elas estão atreladas às falhas e defeitos, né? Seja para corrigi-los ou prevenir que aconteça. Essas atividades acontecem em produtos, serviços e ativos para garantir a qualidade de diversos setores como indústria, telecomunicação, refrigeração, climatização, entre outros. A importância desse projeto está bastante atrelado aos custos da operação. Como a senhora disse, que é melhor, a maioria das pessoas preferem um produto barato ali, mesmo que não seja de boa qualidade, do que comprar um de boa qualidade. Por isso que exige, na maioria das vezes, mais manutenção, quando um produto não é bem valorizado, não é de qualidade. Mas, assim, a senhora como engenheira metalúrgica, como vê a importância dessa manutenção em máquinas e equipamentos?
Dentro da indústria, a manutenção ela é fundamental, principalmente da indústria de grande porte, né? Se você pegar a CSN, por exemplo, a CSN ela não tem 15 alto-fornos, um deu problema, o outro, pelo menos eu acho, né? Não estou mais acompanhando tanto, mas acho que ela tem um alto-forno, né? Inclusive, na época que eu fui na CSN, bom, já tem algum tempo, né? Mas acho que segue sendo a mesma coisa. Tinha um banner enorme na frente do alto-forno, assim, falando: esse é o maior. Não lembro agora, esse é o maior ativo, algo nesse sentido. Esse é o maior ativo da CSN, né? Porque se aquele forno parar, lascou, né? Porque é uma produção contínua e tal, etc. Né? Então, a indústria de grande porte ela tem essa característica, eu acho, mais clara. Né? A indústria de bens de consumo, você já tem um entendimento, eu acho, muitas vezes diferente. Né? Por mais que hoje em dia, dentro da metalurgia, né, você tem, enfim, outras, vamos dizer assim, outras formas de produção, né? Enfim, né? Tem, enfim, outros maquinários, equipamentos que não são de uma grande qualidade, mas são mais baratos, né? E muitas vezes, né? Enfim, acaba se optando por isso, e aí tem problemas, como a gente vê também na indústria metalúrgica aqui no Rio de Janeiro, como foi o caso da ThyssenKrupp, né? Que foi uma empresa que poluiu muito, né? A área onde ela foi instalada, como se ficou claro, enfim, quando eu participei, né, do relatório lá da Fiocruz e tal, sobre, enfim, toda a operação da empresa, né? Então, a gente vê que, enfim, tinham diversos erros de projeto, erros que, enfim, está se buscando um custo muito mais baixo, só que esse custo, muitas vezes, ele se paga de outra forma, muitas vezes até com a vida das pessoas, né? Então, dentro da indústria, eu acho que, né, dentro da indústria metalúrgica, a manutenção ela é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? E eu espero que ela seja cada vez mais importante, né? Porque quando a gente está fazendo a manutenção de algo e mantendo esse produto, esse equipamento em uso, a gente está deixando de, enfim, de ter que extrair recursos naturais para poder fazer novos equipamentos, etc., o que em geral, danoso para o meio ambiente. Sim, realmente, a manutenção precisa ser bem valorizada, o que infelizmente ainda não é. É verdade. Mas então, a gente sabe que existem vários tipos de manutenções, né? Perfeito. E dentre eles estão a manutenção corretiva, a manutenção preventiva, a preditiva, a detectiva e a manutenção produtiva total. A senhora pode falar um pouco sobre cada uma delas? Assim, começando pela manutenção corretiva. Então, a manutenção corretiva é essa manutenção, vamos dizer assim, instantânea, do dia a dia, né? Quando você vê que, opa, deu um problema, e aí você vai lá corrigir, como o próprio nome diz, né, aquele problema que aconteceu, né? Como, por exemplo, no caso da bicicleta, estourou a corrente, aí você vai lá, troca um elo, enfim, ou substitui aquele componente, né? E essa manutenção mais, vamos dizer assim, instantânea, vamos dizer. Né? Ela normalmente acontece ou pelo desgaste, né, do equipamento, pelo mau uso, ou pelo mau uso, ou por realmente você ter uma manutenção que não é feita corretamente, uma manutenção preventiva, né, que não é feita corretamente. Por exemplo, a manutenção preventiva já é aquela manutenção, vamos dizer assim, by the book, né, que é normalmente, por exemplo, no caso de uma bicicleta, é você limpar a corrente da bicicleta, passar um óleo e tal, né? Essa manutenção preventiva, né? Nesse caso, você não está prevenindo o problema, né? Você está diminuindo o desgaste, né? E aumentando a vida útil do equipamento, né? Então, normalmente você vai ter lá no manual do fabricante todas as instruções como você deve proceder. Né? Isso normalmente vai fazer com que o seu equipamento, seja uma bicicleta, seja um carro, seja um alto-forno, ele vai durar mais. Né? Já a manutenção preditiva, né, ela dá um passo além,
da manutenção preventiva, né? E aí ela vai ter um caráter mais de... Assim, tem algumas divergências, né, na literatura, mas acho que de forma geral é isso aí. Se vocês discordarem, podem falar. Mas ela normalmente você vai ter um equipamento de diagnóstico, né? E, por exemplo, usar um ultrassom para ver, enfim, como que está a questão de você ter dentro de uma estrutura, por exemplo, né, dentro, vamos dizer que você tem uma estrutura metálica, um equipamento feito de metal, né, feito de aço, por exemplo. Aí você vai lá e vai medir a quantidade enfim, de defeitos que você tem dentro daquele aço, né? E aí, enfim, normalmente vai ter uma norma, né, que vai te dizer quanto que aquilo é aceitável ou não, né? Você vai normalmente usar um equipamento de diagnóstico e normalmente essa é a manutenção preventiva, né? Ou seja, você vai estar, na verdade, aumentando a eficiência, né, de cada componente, né? E ela é essa revisão constante, né? Esse acompanhamento constante. Enfim, tem várias formas de você fazer esse acompanhamento, né? Então, esse desgaste dos equipamentos ele vai estar sendo sempre diminuído, né? Com relação às condições de uso e etc. Né? Então você acaba também, né? Como toda manutenção ela vai ter como objetivo aumentar a vida útil do equipamento, né? Sem dúvida nenhuma. E isso, no caso da preditiva, você vai estar, inclusive, diminuindo a perda da eficiência, né? Então, quer dizer, você vai estar prevendo diminuindo essa perda de eficiência. Justamente porque você está agindo antes do problema aparecer, né? Um pouco mais além da preventiva. E aí, a manutenção detectiva eu não me recordo muito bem. Se vocês quiserem fazer alguma observação, mas eu acho que, pelo que me parece, deve ir mais ou menos nessa mesma linha, né? De você detectar essas possíveis causas de falha. Né? A manutenção produtiva total, né, que é o TQM, até quando eu trabalhei com gestão, eu trabalhei na NDG Falcone, né, que o Falcone é um cara que ele, junto com, enfim, outras figuras aí da controle da garantia da qualidade, etc e tal, trouxeram isso, né, para o Brasil, né, e a manutenção produtiva total, ela já tem esse propósito, na verdade, ela não olha só para a questão do equipamento, né, ela vai olhar para o processo, para a empresa como um todo. Então, ela vai minimizar os erros e os gargalos do processo e vai colocar em prática, né, uma série de acompanhamentos voltados para a produtividade não só dos processos, mas também da organização como um todo, assim, né? Então, ela vai colocar em prática, né, esse acompanhamento, e aí você vai ter toda uma tecnologia e diversas ferramentas, né? Você tem muitas ferramentas de gestão que auxiliam nesse controle total da qualidade, né, dos produtos e processos, etc. Né? E ela tá mais ligada a isso, né? A um controle geral, né? Não só do processo produtivo, não só dessa manutenção, mas do equipamento. Então você vai contar com tecnologia, ferramentas de gestão, os gestores, os colaboradores, vai envolver toda a empresa num esforço para diminuir erros, gargalos, o processo, né? E também vai ter um foco na própria qualidade do produto, né? Ela é muito inspirada. Quando você lembra daqueles carros japoneses, né? Que antigamente era, né, a sensação, Mitsubishi e tal, parará. Então, que são produtos de muita qualidade, né? E são de muita qualidade justamente por isso, né? Você tem todo um processo, um cuidado para que aquele produto dure mais, né? Então, ele tem uma qualidade muito boa, né? Então, a qualidade total, né? A manutenção produtiva total, que está dentro desse escopo da qualidade total, ela tem justamente esse objetivo, né? Envolver toda essa parte do processo. Dentre essas manutenções, qual a senhora mais utilizou? Principalmente em bicicletas e tal. Bom, aí a questão quando você trabalha com mecânica de bicicleta, você está prestando um serviço, né?
E aí é diferente, por exemplo, quando você está numa empresa, você tem equipamento e você vai acompanhar ali a manutenção que aquele equipamento vai receber ao longo da vida dele. Então, quando você trabalha com mecânica de bicicleta, você está prestando serviço. Então, você depende prioritariamente, né, do cliente trazer aquele equipamento, que é a bicicleta, para você poder fazer a manutenção dele. Então, via de regra, é manutenção corretiva. Normalmente, 90% das bicicletas são manutenção corretiva. Até porque, normalmente, o que acontece, né? A maior parte, assim, eu atendia muito, o meu foco, né, na oficina, o foco do nosso projeto, ele é transporte. Não é aquela bicicleta de 30 mil reais, maravilhosa, que pesa 5 quilos e tem 315 marchas. Não é essa bicicleta. Né? Eu tô fazendo, claro, uma brincadeira, né? Não tem bicicleta que tem 315 marchas, eu acho. Mas o nosso foco é bicicleta de transporte, para transporte urbano principalmente, né? Então, normalmente as pessoas, quando elas começam principalmente a usar a bicicleta para transporte, né, que é muito diferente de você usar a bicicleta para passeio, né? Normalmente a bicicleta, principalmente se ela for uma bicicleta, né, de entrada, dessas mais simples, ela logo ela vai pedir uma manutenção corretiva séria. Né? E as pessoas normalmente vão usando até que não dá mais para usar, né? Tipo, a corrente arrebentou, o pedal quebrou, né? Então é assim, não dá mais para usar. E aí você entra com a manutenção corretiva. E aí, claro, sempre quando o cliente traz, né, a bicicleta, a gente tenta mostrar o valor, o benefício que as outras formas de manutenção têm. Mas elas não são, em geral, as manutenções que mais se faz, assim, normalmente é a corretiva mesmo, né? Aí normalmente a pessoa, né, aí compra uma bicicleta um pouco melhor, aí começa a se preocupar um pouco mais, né, quando, né, tá fazendo transporte e não só passeio, né, não só o uso eventual da bicicleta, né, ou não só quando está começando, né, quando ela já tem um tempo, né, conhecendo um tempo de fazer o transporte dela, né, o transporte urbano de bicicleta, aí ela começa normalmente a se interessar mais, porque normalmente você vai ter um uso mais intensivo, desculpa. Extensivo também, né? Porque você passa a usar a bicicleta para mais coisas, né? Então você passa a ter um uso intensivo extensivo e por conseguinte intensivo, enfim, e mais intensivo porque você usa mais a bicicleta, né? Então a pessoa normalmente vai querer, enfim, né, peças de mais qualidade, né? Um banco mais confortável, um guidão mais confortável, né? Vai querer andar mais rápido, vai querer saber como é que faz, né? Então você vai indicando para ela o que ela pode fazer ali de adaptações na bicicleta dela para ela não só diminuir a quantidade de manutenção, né? Mas também para ela poder ter um conforto maior. E tem algum problema ou consequência de usar só a manutenção corretiva? Então, o problema de você usar só a manutenção corretiva, principalmente, como acredito eu, enfim, na maioria dos equipamentos, a bicicleta não fica de fora, né? Que é o seguinte, normalmente tem algumas partes, né, do equipamento, no caso da bicicleta, que elas são mais caras. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer a manutenção da corrente, ela é muito simples e ela é muito barata, né? E aí, às vezes, a pessoa vai deixando, vai usando aquela corrente seca do jeito que tá até arrebentar, né? Ou não conseguir mais pedalar, enfim. Né? Então, ela acaba sacrificando com isso outros componentes que são mais caros. Por exemplo, o grupo, né? Que é o que a gente chama, que é o pé de vela, e o composto é o pião, ou pião traseiro, ou a catraca, né? O cassete, né? A parte de trás, a engrenagem de trás, traseira, né? E o pé de vela e a engrenagem da frente, se tiver marcha, né? Também. Então, ela vai normalmente desgastar mais isso. Por quê? A anilha que fica dentro da corrente, ela vai ficando cada vez menorzinha. Então, se ela vai ficando cada vez menorzinha, ela vai batendo cada vez mais na parte de cima do dente do peão, né? Do peão, da catraca, do cassete, seja lá o que for, da coroa, né? Então, com isso, ela começa a bater ali, aquela anilha cada vez menor começa a bater ali, então ela vai cada vez mais
desgastar mais aquela parte que é mais cara. Então, algo que é muito barato, que é a corrente, ela sacrifica, né? Você não fazer a manutenção da corrente, isso acaba, ou a troca, isso acaba sacrificando, né, a parte mais cara do equipamento, que você vai ter, enfim, né, muito mais trabalho para trocar, se você for trocar, e também vai ter muito mais gasto se você for trocar, né? E isso também acaba, lógico, você tem uma perda também da qualidade, do conforto do seu pedalar e tal, né? Mas com relação à questão da manutenção, o problema de você fazer a manutenção corretiva é justamente isso. Você acaba você acaba sacrificando peças que são mais caras, né? Quando você poderia, com coisas muito simples, fazer aquele equipamento, né, aqueles componentes durarem mais. Isso. Nessa questão da corrente, né, já entra a parte da lubrificação. E como, por exemplo, como saber que a gente precisa usar tal lubrificante, quando a gente precisa lubrificar para evitar prejuízo. Então, existem equipamentos, né, de mecânica de bicicleta que são equipamentos assim profissionais, né? Você pega, se você pegar os equipamentos da Park Tool, tipo o equipamento completo, mais maravilhoso, ele, sei lá, R$ 30.000, um jogo completo, talvez mais, já nem sei mais, porque em dólar e tal, você tem que comprar lá fora, né? Mas tem alguns equipamentos que eles são não tão caros e que eles conseguem te ajudar muito nesse tipo de atividade, por exemplo, que é uma manutenção corriqueira, né? Para você ir acompanhando, né, o desgaste. Por exemplo, você tem um medidor de desgaste da corrente que você consegue colocar ele, enfim, aqui eu não consigo demonstrar, né? Porque eu tô sem nenhum aqui, mas e aqui acho que é só imagem também, né? Então, quer dizer, sem imagem. Então, você consegue medir o desgaste da corrente, né? E aí você consegue saber quando que você tem que trocar ou não. Agora, trocar a peça, né? Para você saber quando que você coloca ou não óleo, aí você consegue através da inspeção visual mesmo, apenas olhando, né? Você pode passar a mão na corrente e ver se ela ainda está com óleo ou não. Né? O ideal é sempre, com relação à corrente, é você limpar a corrente bem. Você pode fazer com pano, aquele pano mais grossinho, tipo Perfex, sabe? Porque não deixa pelo, né? E pelo que eu digo, enfim, fiapo, né? Não deixa fiapo o pano. Então você consegue, com um detergente básico qualquer, não precisa ser, enfim, se você tiver um desengraxante, acesso a um desengraxante, quiser investir nisso, melhor, sabe? Tem alguns equipamentos muito simples que vende em qualquer Mercado Livre, enfim, que você pode usar para limpar também, para diminuir a quantidade de sujeira que você vai fazer ao fazer a manutenção, né? Então você consegue, simplesmente com um pano, só segurando a corrente, pedalando para trás da bicicleta, né? E com qualquer tipo de veja, né? Veja, não estou fazendo merchan da marca, não, mas é só com qualquer tipo desses limpadores assim multiuso, né, de casa, você consegue limpar a corrente, né, o que já é muito bom. Se você conseguir com uma escova de dente, por exemplo, usada, né, ou se você comprar, enfim, Mercado Livre tem às vezes kitzinhos de escova, né, você limpa a parte de trás e a parte da frente, né, e aí melhor ainda. Mas se não, você limpa só a corrente e já é bom, né? E aí você limpa a corrente com veja qualquer coisa, né? Multiuso, né? Esses limpadores multiuso. E aí você limpa e você passa um óleo lubrificante. O que é importante ressaltar aqui, não usar WD-40 ou qualquer desengripante. Tô falando WD porque normalmente as pessoas se referem, né, àquela coisa que a marca fica mais famosa do que o que de fato é o produto, né? Qualquer desengripante, que é isso, né? WD, Lube, qualquer coisa, né? Eles vão, vamos dizer assim, fazer uma limpeza, assim, explicando, né, rápido, vão fazer uma limpeza muito profunda, né? Naquela corrente, naquela superfície. E aí, quando você colocar de novo o óleo, esse óleo vai ser dissolvido
por aquele desengripante que provavelmente vai permanecer na superfície, né, da corrente, ou enfim, da catraca do pinhão, seja lá o que você estiver usando, qualquer parte metálica. Então, o ideal é você limpar com qualquer multiuso e passar um óleo lubrificante, de preferência de bicicleta, mas se você não tiver, enfim, qualquer óleo que consiga fazer essa lubrificação, né? E não usar desengripante, porque senão você não consegue mais tirar normalmente, né? Desengripante ele serve justamente para quando a peça está engripada, né? Quando ela está gripada, né? Vamos dizer assim. Que ela tá lá quase que soldada, né? Fundida uma na outra, né? E aí você não consegue tirar, né? Uma da outra, aí você coloca o desengripante, que aí ele vai tirar a ferrugem, enfim, o que quer que tenha ali. Né? Então ele serve para isso. Não deve ser colocado na corrente ou em qualquer parte onde você vai ter rolamento, ou seja, porque sempre que você tem rolamento, você precisa sempre colocar óleo ou graxa ou qualquer coisa. Então o desengripante ele nunca vai nessas partes. É isso. E sobre essas partes, quais partes sofrem mais desgaste nas bicicletas convencionais e precisam de maior cuidado? Normalmente o que sofre maior desgaste é corrente e freio e cabo de freio, assim, né? Porque mais aqui no Rio muito, né? Acho que, não sei, talvez vocês aí na Bahia, não sei exatamente como que é, mas se é próximo da praia onde vocês estão, mas normalmente maresia, né? Acaba que muitas vezes, se o cabo ele não está dentro de um conduíte, ele acaba enferrujando, né? Oxidando por fora. E acaba que ele tem o cabo, ele para ele funcionar bem, ele precisa, principalmente se for de marcha, que você sente mais, né? Ele precisa ter uma flexibilidade. Então, a oxidação, né, a ferrugem, como o pessoal normalmente conhece, ela acaba minando essa flexibilidade dele. Então, normalmente as partes que vão ter maior desgaste é corrente e freio mesmo, as pastilhas de freio, né? Essas são as partes que têm normalmente maior desgaste. E, tipo, a senhora tem alguma dica para nossa bicicleta? Pelo que eu vi da bicicleta de vocês, achei muito bacana, muito inovador, né? Acho muito importante quando a gente, né, se preocupa com parcelas da população que não são exatamente como a gente, né? Normalmente as pessoas mais velhas elas têm também um cuidado muito negligenciado, né? Pela sociedade como um todo. Então achei muito bacana, queria parabenizar vocês, inclusive. Né? E eu acho que o que vocês podem observar sempre ali, como vai ter provavelmente, né, um torque maior, né, é observar qual que vai ser, né, esse desgaste da corrente, né, porque vai ser uma estrutura bem grande, né, então é importante observar isso. Acho que o desgaste da corrente certamente vai ser fundamental aí de ser acompanhado e observado, porque certamente vai estar carregando um peso muito maior do que normalmente as bicicletas comuns que a gente conhece carregam. Não sei se vocês vão usar corrente de bicicleta padrão, assim, né? Aquela que chama corrente grossa, né? Enfim, ou outra corrente, não sei se vai ter marcha ou não, mas eu acho que certamente isso seria algo que eu ficaria de olho, né? Porque vai ser muito exigido, com certeza. O que é mais comum dar defeito nas bicicletas que a senhora trabalha? Eu acho que a melhor dica para você não ter que fazer uma manutenção corretiva inesperada é justamente você fazer as outras manutenções, né? E também tentar observar, ver se você não consegue, ainda que você não tenha, né, acesso, normalmente bicicleta é caro, né? Uma boa bicicleta, ela é cara. Então, às vezes você não consegue comprar uma boa bicicleta de cara, mas às vezes você consegue ir trocando algumas peças, entendeu? Sobra um dinheirinho aqui ou ali, ou espreme daqui, espreme de lá, você consegue trocando algumas peças que são fundamentais. Por exemplo, como eu disse, a corrente é bom você ter uma boa corrente, né? Às vezes é bom você, enfim,
Aí vai, troca às vezes a reação de uma roda, coloca uma reação que seja dupla, que já é uma reação mais forte. Se você andar num lugar, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que é todo esburacado, é bom você ter uma boa reação, né? Algo que aguente, né? Uma trepidação, que aguente, enfim, buracos e etc, né? E, claro, se tiver uma suspensão, melhor ainda, né? Mas normalmente essas bicicletas mais baratas não têm, né? Bicicleta de passeio, né? Então, acho que a melhor dica é essa, ir tentando, pelo menos aos poucos, melhorando a sua bicicleta. E a senhora tem algum conselho para usuários inexperientes, tipo ciclistas que começaram agora e não tem muita experiência de como verificar o funcionamento da bicicleta e tal? Olha, na internet você tem muitos canais de manutenção de bicicleta. Posso citar aqui o Chave 15, que é da Thalita, do Las Magrelas, em São Paulo. Né? Muito bacana. Quando eu comecei a aprender mecânica de bicicleta, eu sempre tirava dúvida lá. A gente faz curso, às vezes, mas a gente esquece as coisas. Algumas. Você tem uma infinidade de bicicletas para você, né? Quando você trabalha, tem uma oficina que trabalha assim para rua, né? Direto. Você tem uma infinidade de tipos de bicicleta que você pode receber, né? Então, você às vezes esquece as coisas. Então, para você acompanhar, eu acho bacana você acompanhar o Chave 15. Tem a Escola Parque Tour, oferece cursos de mecânica de bicicleta. Na nossa oficina, via de regra, a gente oferece cursos gratuitos na rua. Normalmente, organizações ciclistas, né, o pessoal Bike Anjo, normalmente oferece alguma noção básica de bicicleta. Claro, se você quiser se especializar, se profissionalizar, você normalmente vai ter que investir alguma coisa nisso, né, num curso pago e tal. Mas tem muitos cursos também pela internet que são gratuitos, dá para você acompanhar, né? E eu acho que a principal dica, assim, para quem está começando, na verdade, é pedale, né? Eu acho que é a melhor dica, assim, porque você, ao longo do pedalar, você vai aprendendo o que você precisa saber ou não, quando fura a bicicleta, se é isso que acontece mais com você ou não, quando o freio dá problema, enfim, você vai na prática saber. Mudando um pouco do assunto, a senhora viu sobre o caso de Marina, que ela foi atropelada? Ela é uma ciclista, pesquisadora, e ela foi atropelada em São Paulo por um motorista bêbado que, depois de atropelá-la, ele fugiu, inclusive. Ele não prestou socorro. E os ciclistas fizeram uma homenagem para ela. Eu vi sim, ela era ali colega, eu já participei muito dos movimentos ciclistas, né, dos grupos organizados aqui no Rio de Janeiro, por diversos motivos me afastei, né, coloquei foco na minha vida em outras coisas, mas eu acompanhei sim, eu, inclusive fui na manifestação que estava aqui no Rio, não pude ficar na manifestação, mas distribuí alguns adesivos, contribuí da forma como ali me era possível no momento, né? E acho extremamente importante esse tipo de manifestação, né? Que mostra para a sociedade, olha, a gente não acha que isso é legal, né? Normalmente a maioria desses grupos tem algum tipo de discussão política, né? Acerca da mobilidade, justamente porque isso que aconteceu com a Marina não é um caso isolado, né? A gente, óbvio, sempre lamenta e sente muito, principalmente quando, né, conhecida de um conhecido, lógico, né? Mas não é um caso isolado, né? Milhões de brasileiros aí com certeza perdem suas vidas no trânsito, muitas vezes nem viram estatística, porque, enfim, né, não é muito. O ciclista ele não é muito visto, vamos dizer assim, não é muito visível. Então, é cada vez mais necessário que casos como esse da Marina e outros tantos, né, não fiquem, não permaneçam invisíveis. Então, é por isso que acho muito importante, né, como o pessoal fez aí, de se manifestar e ir para a rua, dizer que isso é um absurdo, né? E esse tipo de coisa ele acaba muitas vezes dificultando até o próprio uso da bicicleta como meio de transporte, porque as pessoas ficam, né, mais receiosas, né? A infraestrutura ela é o fator, né, apontado nas pesquisas que mais influencia a decisão de você ir ou não, se locomover ou não de bicicleta, né? Então, um caso como esse, ele certamente é um retrocesso,
né, para a sociedade. É muito triste, é uma vida que se perde. Esse fator ele sempre gera comoção e, né, no aspecto individual, né, a gente óbvio lamenta e fica muito triste, e no âmbito coletivo a gente tem que entender que infelizmente, política pública de mobilidade é isso, é você realmente menosprezar a vida do ciclista, que é o que normalmente aqui no Rio é muito comum. Acredito que onde vocês moram, onde vocês transitam, provavelmente deva ser também, né? Infelizmente é o que o nosso governo traz aí pra gente. Aqui onde a gente mora, eu vou dizer assim, Irecê, a região de Irecê. Os ciclistas estão ganhando força agora. Tipo, esse esporte está ganhando fama. Aí muitas pessoas estão começando a participar e tal. Agora, antes não tinha, antes era o quê? Grupos pequenos. Tipo um grupo de 5 pessoas que faziam suas pedaladas pela manhã, como exercício e tal. Aí agora tá ganhando mais força, muita gente, aqui na minha cidade, o Ibaí mesmo. Muita gente tá participando, eles rodam a cidade inteira. Eu, por exemplo, moro num povoado, na verdade, que é um pouquinho longe da cidade em si. Aí eles andam por aqui, eles percorrem toda a cidade, a maioria dos povoados. E é muito interessante. Eu queria muito participar, porém não tenho como, porque eu sou sedentária. Não tenho orgulho de falar isso, mas sim, eu sou sedentária. Ai, mas é muito legal, eu acho muito legal. Mas olha, eu vou levar a palavra da bicicletinha para você nesse momento, tentando te converter nesse sentido. Olha, quando comecei a pedalar, e aí por isso que eu sempre falo que o importante é ir, é começar, né? Eu pedalava morava em Copacabana, trabalhava na Glória, né? É um trajeto de 10 quilômetros, para quem não é do Rio, não conhece, é um trajeto de 10 quilômetros, eu fazia em 1 hora, contadinha no relógio, ou seja, 10 quilômetros por hora, né? Hoje em dia eu pedalo em torno de 20 e poucos quilômetros por hora, né? Você vê, é uma diferença muito grande, né? Então, assim, o seu corpo, ele vai se adequando, né? E é por isso que eu disse que a questão da prática é muito importante, porque naquela época eu tinha uma Caloi City dessa bem simples, assim, tudo de plástico, bem simplesona, assim mesmo, sabe? Pesada pra caramba, né? E eu botei um cestinho e falei, cara, eu quero de bicicleta pro trabalho, sabe, eu acho que na época o metrô, eu não lembro se o metrô fechou, mas, enfim, eu falei, eu queria, né, essa coisa de ir de bicicleta pro trabalho, né? Eu falei, eu vou. E aí o primeiro dia que eu fui, caraca, eu cheguei em casa, deitei, mas eu dormi, assim, desacordada, de cansaço, né? Mas a disposição, ela, durante o dia, óbvio, né? Você fica mais disposto, porque é uma atividade física, né? Quando você não está acostumado, então, aquilo nossa, seu corpo, ele faz uma festa, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui me acostumando, me acostumando, me acostumando, e aí, você vê, aumentei a minha velocidade média, né? De 10 quilômetros por hora para 20 e poucos, às vezes até mais, né? Claro, não só o seu corpo vai se acostumando, mas, né, e vai se aprimorando, como a sua bicicleta também. Aí hoje eu não ando com uma bicicleta, né, aro 26, como era na época, com aqueles cravinhos, né? Que aquilo serve muito para quando você vai andar na lama e tal, né? Sempre quando chega alguém na minha oficina com esse tipo de pneu, eu falo, olha, pensa em trocar, né? Quando você faz transporte urbano, porque o ideal é você ter um pneu liso, né, sem esses cravinhos e mais estreito. Normalmente as bicicletas, principalmente as mais baratas, elas vêm com esse pneu de cravinho e 26 1,95, né? Só que quando você reduz a superfície de contato, você reduz o atrito, né? Então você anda muito melhor, né? Então você acaba também aumentando a sua velocidade. Então não é só o seu corpo que se aprimora, você vai entendendo melhor como funciona aquele outro maquinário. Tem o maquinário do seu corpo e tem o maquinário que você está ali dirigindo, né? Que é a bicicleta, né? Então aí você diminui a espessura do seu pneu, né? Você pega um pneu liso, você entende que provavelmente provavelmente não, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele é um local muito plano. Então, assim, né, praia, né? Então, assim, tem muito lugar aqui
que você não precisa ter marcha. Então, a marcha é, às vezes, 2 quilos, né? A catraca de trás com a coroa da frente, 2, 3 quilos, né? É um peso que você carrega que você muitas vezes não usa, ou então não usa porque normalmente não faz a manutenção adequada, e aí aquele componente vai se degradando, aí você já nem consegue mais usar, mas você está carregando aquele peso. Então, normalmente as coisas que eu recomendo assim, pessoal, tipo, quando chega na oficina com bicicleta de transporte, ó, pneu mais fino, né, pneu liso e tirar a marcha, porque normalmente a pessoa não vai precisar. Né? E ainda que você precise, que você tenha, né, subidas, percurso com subidas no teu trajeto, você pode ir fazendo aos poucos. Né? Eu, quando vou daqui para a Barra da Tijuca, né, para quem não conhece no Rio, é um trajeto bem longo, e no meio tem uma subida muito grande para você chegar na Barra da Tijuca, né, na praia. E aí, o que eu faço? Desço da bicicleta e em parte do caminho, consigo pedalar até aqui. A partir daqui eu não consigo. Desço, empurro, ainda segue. Entendeu? É melhor porque, assim, normalmente são pedaços muito curtos, né, da minha vida, onde eu tenho uma altura que você tem que subir com a bicicleta. Então, não compensa, né? Você tem que pesar muito bem se aquele peso te interessa. Né? Então, acho que isso complementando as dicas que eu dei para os usuários, acho que essa é uma das coisas mais importantes, assim, né? Você observar o quanto que você quer carregar de peso, né? E aí é isso, o teu corpo ele vai se moldando. Então, acho que você devia repensar essa participação aí, que eu acho que você vai gostar muito. É muito bom quando eu já fiz alguns pedais mais longos, né? E é muito bacana. Às vezes você anda e você fala, caraca, até lá é tantos quilômetros, 50 quilômetros, e voltar 100 quilômetros, será que eu consigo? E você vai, pô, consegue. Pô, não sei quantos quilômetros você vai. Cara, vai, o que der para fazer, deu. O que não der, na próxima você consegue. Sem dúvida nenhuma. Então, vou te deixar essa sugestão aí. Que você tente aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Talvez algum dia. Aqui na minha cidade mesmo tá fazendo as pistas de ciclista. Tipo, a parte da pista da ciclista. Agora, tipo, esse ano, começaram esse ano. Massa, bem legal. Mas é para passeio, né? Para o Sim, pessoal sim, tá passeio. pegando porque assim, tem essa diferença, né? Muito grande. Aqui no Rio, por exemplo, a maior parte das ciclovias são para passeio, né? Não interligam os pontos principais da cidade, né? O centro com a zona norte, zona sul, né? Normalmente as ciclovias são ao longo da praia, né? Então ninguém usa. Quer dizer, ninguém usa para transporte. As pessoas usam para passear, para se divertir, tem, né, a sua validade, né? Mas eu particularmente acho até que as ciclovias elas não são, na verdade, muito necessárias, né? Na verdade, não é necessárias, né? Que sou quase como se fosse contra a ciclovia. Que eu acho que a gente precisa mais compartilhar do que segregar os espaços, né? E aprender a conviver com as diferenças. Né? Então, é muito mais interessante você ter uma redução da velocidade do carro, né? E você ter pistas que elas são compartilhadas entre as bicicletas e os carros, né? Então você vai passar a ter uma orientação muito mais pela velocidade, né? Tem corredor que você não consegue, né? Corredor, tô dizendo a pessoa correndo. Você não consegue colocar o cara numa calçada qualquer, assim, né? O cara vai estar na mesma velocidade que não é compatível. Né? Da mesma forma a bicicleta, se você colocar em determinadas ciclovias, você também não faz muito sentido, porque aí você vai ter a pessoa correndo, enfim. Né? Eu acho que uma cidade orientada, né, para convivência, né, das diferenças, ela é muito mais importante do que, né, muito mais agregadora do que uma cidade segregada, seja por ciclovias, seja por, enfim, espaços como shoppings, etc., privativos, né? É isso. É real. E na maioria das vezes fica até perigoso, né? Andar assim em ciclovia que não tem mão nem nada. Tem esse encostamento. Também. Aqui no Rio tem algumas que acabam sendo local certo de assalto, acaba que as pessoas não usam. Né? Então, assim, você tem que fazer uma coisa pensada no usuário, né? E normalmente a política pública não é feita assim, né?
Até mesmo, por exemplo, você tem algumas coisas, por exemplo, multa. Não me interessa multar alguém, né? Repreender. Eu quero que a coisa não aconteça. Então, é muito mais interessante, por exemplo, você colocar como infraestrutura cicloviária, né? Como, enfim, infraestrutura de mobilidade, vamos dizer, né? Porque na verdade vai ser para o carro, né? Redutores de velocidade, né? Que é aquele famoso quebra-mola. Isso é muito mais interessante. Porque o cara, ele tá dirigindo, ele viu o quebra-mola, cara, ele vai diminuir. Porque é uma coisa que ele tem apreço pelo carro dele. E ainda que ele não diminua, ele vai se chocar com o objeto. Então, assim, ele vai estar diminuindo a velocidade dele, quer ele queira ou não. Né? Então, assim, a multa, ela pode estar até ali, o radar, e, enfim, ter aquela, né, repreensão. Mas eu acho que a gente, né, a correção, ela deveria ser a última, como a gente falou, né, da manutenção. Ela deveria ser a última a ser utilizada, né? A gente tem que estar trabalhando sempre para prevenir os acidentes, prevenir, né, ter um ambiente, né, onde você consiga congregar as pessoas nas suas diferentes formas de mobilidade, né? Do que você está agindo na correção, que é a multa, né? É a última instância. Né? Então, acho que uma infraestrutura munida de quebra-molas e sinalizações, né, para ciclista, como os Sharrows, né, que é aquela bicicletinha pintada no chão, né, que indica, ó, que vai passar um ciclista, você tem que estar ligado, motorista. Placas, sinalização vertical, né, ou sinalização horizontal, como os Sharrows, né, ela é muito mais importante porque ela dá visibilidade para o ciclista do que um pardal, entendeu? Então, não sei se aí tem, né, esse tipo de, enfim, infraestrutura, né? Mas acho que é muito mais importante do que a ciclovia segregada, né? Que, enfim, acaba não sendo muito útil muitas vezes. Enfim, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui escutando as suas experiências e poder ter essa honra de aprender com a senhora. Foi muito esclarecedor. E nós, nosso grupo, a gente está extremamente grato. É isso. Quero agradecer a você, Ciane, e a você, Daniel, por terem aberto esse canal de diálogo. Fiquei bem feliz de ter passado esse tempinho com vocês. Achei bem interessante que vocês trouxeram muitos questionamentos interessantes, né? Eu acho que a gente teve uma troca boa. Estou muito empolgada de ver o resultado do trabalho de vocês, né, da bicicleta. Acho que é muito bacana. Certamente vou estar aí divulgando o trabalho de vocês também, que parece ser bem bacana. Espero que vocês se interessem cada vez mais por essa área. Acho que a mobilidade urbana por bicicleta, enfim, a bicicleta de forma geral, ela tem uma capacidade muito transformadora, não só na vida de vocês, provavelmente, porque eu sei que a Suiane ela vai começar a passear de bicicleta. E depois desse vídeo. E não só na vida de vocês, mas na vida da sociedade como um todo, ela tem um potencial muito grande. E acho que o trabalho de vocês, que parece ser bem bacana, tá dentro desse contexto. Então, agradeço a vocês, né, essa oportunidade e estou aberta aí para qualquer tipo de colaboração que vocês queiram, dúvidas, qualquer outro tipo de conversa que vocês queiram ter. Tá certo? Obrigada a vocês. E ao grupo de vocês também, claro. Eu gostaria de agradecer a Sara Hanna Alves por dispor do seu tempo para nos ajudar com o podcast. Foi muito gratificante. E eu quero dizer que o material usado para produção do podcast, além do material citado por Sara Hanna Alves, será disponibilizado no link na descrição do nosso podcast. E agradeço vocês que ouviram o nosso podcast.